bem no finalzinho da Bíblia. Só pega a sua Bíblia aberta, eu vou dar primeiro um pano de fundo, um contexto, né? E nós temos que ter em mente o seguinte, queridos: quando se trata de Romanos para frente, é uma carta. Qual a ideia dessa carta? É responder a uma pergunta ou a uma situação que um povo passava. Paulo responde questões, Paulo explica situações, e aí começa a vir as famosas cartas gerais, que vem ali de Hebreus para frente. E a carta aos Hebreus e outras, Tiago, Pedro, estão mais voltadas. Eu gostei, lá em Volta Redonda estamos estudando a carta de Tiago, se não me falha a memória, que são cartas bem práticas, assim, para o nosso dia a dia. Parece até que Pedro não escreveu aquelas pessoas, parece que Tiago não escreveu aquelas pessoas, parece que escreveu especificamente para a gente. E no caso de Pedro não foi diferente. Primeira carta de Pedro, a introdução, o pano de fundo, primeiro. Provavelmente Pedro escreveu essa carta no ano 63, 64 depois de Cristo. O interessante, queridos, é que a igreja já estava sendo perseguida. Mas por que a igreja estava sendo perseguida? O que aconteceu? Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, a ideia era o seguinte: que o Espírito Santo viria sobre a igreja, e a igreja seria testemunha. O que seria? Qual a ideia de Jesus para a igreja? Que a igreja ia sair para falar do que eles estavam vendo e ouvindo, do que Jesus estava fazendo. Só que tem, queridos, que o povo judeu sempre foi tratado com uma particularidade da parte de Deus. Era o povo escolhido. Dali que veio a salvação, dali que era Davi, dali que veio Jesus. Só que tem que o projeto inicial de Deus era só para os judeus. Amém, igreja? Era só para os judeus. Mas quando veio o Evangelho, dado aos judeus, e por sua vez os judeus não receberam, o Evangelho tomou outra direção, outro formato. Agora não era só para os judeus ou israelitas. Agora o Evangelho era para todos os povos. Então, quando o Espírito Santo veio, quem tem habilidade aí, abre para mim rapidinho, Atos 1, versículo 8. Quem achar pode ler. Atos capítulo 1, versículo 8. O Evangelho tomou outra ideia, outra dimensão, se tornou abrangente, universalmente falando. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, qual era a ideia do Espírito Santo sobre a igreja? Pregar até os confins, pregar para todo mundo. Só que tem que acontecer o quê? Que eu não vou recriminá-los, não vou crucificar os judeus. Eles recebem o Espírito Santo e ficam só reunidos entre eles. Olha que coisa boa. Imagina só a gente aqui. Todo mundo conhecia todo mundo, como todo mundo estava cheio do Espírito Santo, não tinha aquele problema de fofoca, não tinha problema de adultério, não tinha problema de prostituição, não tinha problema de inveja, de cobiça, todo mundo ali reunido, era bom demais. Eles já se conheciam do judaísmo, aí se converteram, aí todo mundo ao mesmo tempo foi batizado pelo Espírito Santo, 120 pessoas, uma maravilha, tudo que eles queriam. E queridos, se a gente parar para analisar, é tentador. Isso é tentador. Imagina uma igreja que todo mundo, como que eles viviam em Jerusalém? Se alguém tinha 2 casas, o que ele fazia? Vendia uma e trazia o dinheiro para a igreja. Aquele dinheiro dividido, quem tinha mais necessidade dava. Se alguém tinha 2 carros, vendia um e dava o outro. Então a igreja tinha virado um grande clube. Amém, igreja? Todo mundo. Ninguém tinha necessidade de nada, ninguém passava fome. Na hora da Santa Ceia, não era meramente pão e vinho. Primeiro tinha aquele banquete bonito, depois era a Santa Ceia. Então tinha virado uma família enorme. Só que não era esse o projeto de Deus. Aí que Deus resolveu? Sai para pregar o Evangelho, sai para pregar o Evangelho, sai para evangelizar. O povo, não. Quando alguém saía, só saía para falar para o judeu. É tipo, né, o Pablo só vai falar com a família dele. Não, já não sou minha família pastora, vou falar com meus irmãos. Né? O Zé Lourenço são com meus irmãos. Aí Deus sai para evangelizar. E queria dizer uma coisa, a gente já constatou na Bíblia e na nossa vida.
quando Deus dá uma ordem, a gente gostando ou não, aquela ordem vai acabar se cumprindo. Por que é que veio a perseguição? Porque os judeus não queriam pregar o evangelho em todo lugar. A Deus manda uma perseguição violenta. Todos os judeus em Jerusalém, ou a maioria que estava em Jerusalém, obrigatoriamente fogem. Obrigatoriamente começam a fugir. Que a coisa estava feia, estava matando mesmo o cristão, começou até com o apóstolo Paulo antes de se converter. Eles matavam o cristão, arrastavam pelo cabelo, prendiam, matavam, faziam barbaridade. Os cristãos começaram a fugir. Mas aquela perseguição foi enviada por quem? Por Deus. Por quê? Para eles obedecerem. E muitas vezes, abrindo parênteses, acontece isso com a gente. Deus deu uma ordem, falou uma, falou duas, falou três, você está fingindo ofício de mercador, o que ele faz? Manda um problema, você acha que é um problema qualquer, não, é Deus que está te empurrando para fazer a vontade dele. Aí Deus começa a te empurrar de várias formas e acaba você fazendo a vontade dele. Esses cristãos se espalharam. Aí eles começaram a ser chamados de diáspora, cristão da dispersação. O que foi? Eles foram dispersos. Então estava todo mundo lá em Jerusalém, vê perseguição, aí fugiu um para cada lado, como se estivéssemos todos nós que só no frade. Veio uma perseguição. Bom, a perseguição em Angra. A gente sai para o Perequê? Não, é perseguição em Angra. Você vai para Paraty, São Paulo, Volta Redonda, você vai para Itaguaí, você vai espalhar. E aonde eles iam, por eles estarem cheios do Espírito Santo, cada lugar que eles estavam começava a virar o quê? Um ponto de pregação. Virava uma igreja. O evangelho começou a se espalhar, a crescer. Só que tem que eles começaram o mesmo problema. Aonde eles caíam, eles ficavam. Aqui tá bom, aqui já tem 30 pessoas, aqui tá bom. Aí a perseguição começou a se espalhar. Em 64, alguns, na época de escola, se não viram, vão ver, o imperador chamado Nero, ele coloca fogo em Roma e acusa os cristãos. Os cristãos que colocaram fogo em Roma. Então, onde tinha cristãos, eles começaram a ser perseguidos. E qual era a grande mensagem dos cristãos da época? Que Jesus ia voltar para reinar. Aí as pessoas começaram a ficar com medo. Então esse Jesus vem para derrubar César e tomar um lugar. Então vai ter muito derramamento de sangue. O pessoal começou a ficar com medo. Então onde tinha um cristão, eles começaram a ficar com medo de ter uma rebelião, uma revolução. Aí a perseguição que só era na Judéia começou a ser no mundo todo. Então eles faziam um culto aqui, crescia, dali eles saíam de lá, iam para outro lugar, foram espalhando. Então a essas pessoas que Pedro escreve. A carta de Hebreus, a carta de Tiago e a carta de Pedro é escrito para essas pessoas, os cristãos da dispersação. Quer ver? Vamos entrar agora no texto? Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 1. Alguém lê para mim o versículo 1 e alguém lê para mim o versículo 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz seja multiplicado. Então Pedro começa falando, eu apóstolo, eu ungido de Deus, enviado por Deus. A palavra apóstolo diz enviado. Aí ele fala, estou escrevendo a quem? Aos eleitos que são forasteiros. Pessoas que estão vivendo em outro país, em outra terra. Mas forasteiros da onde? Da dispersão. Quer dizer, eles são forasteiros porque Deus mandou uma perseguição e espalhou todo mundo. Mas a perseguição veio por causa de quem, igreja? Por causa deles mesmos. Porque eles não obedeceram o ídolo de Jesus. Aí ele cita alguns lugares. Ponto, Galácia, aquele mesmo lugar, a carta aos Gálatas. Mas Galácia não era uma cidade. Era uma região que tinha 10 cidades. Era uma região muito grande. Aí fala a Ásia, Capadócia. Então, os cristãos foram espalhados para tudo quanto é lugar do mundo da época. Aí ele começa, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Então vamos por parte. Primeiro,
Pedro fala, olha, algumas pessoas foram eleitas de presciência de Deus. O que é presciência de Deus? Que Deus já sabia quem era a pessoa, como a pessoa ia saber, segundo Pedro está falando, e Deus escolheu. Presciência, eleição, baseado no conhecimento futuro. Aí depois ele fala, em santificação do Espírito Santo. Nós já sabemos, pessoas que foram separadas pelo Espírito Santo. Então Pedro não estava escrevendo a qualquer pessoa. Eram pessoas separadas por Deus, santificadas pelo Espírito Santo, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz que seja aumentada. Então, Pedro está escrevendo para quem? Pessoas eleitas, separadas e com predisposição de obedecer ao sangue de Jesus. O que seria obedecer ao sangue de Jesus? Espalhar o Evangelho. Espalhar que tinha salvação a todas as pessoas. Vamos agora ao versículo 3 e 4. Bendito Senhor e Pai de nosso Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, sem cura, inatingível, reservada no céu para nós outros. Então, primeiro Pedro começa falando, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, por ele olhar para a gente e ver o nosso estado de miséria, o que o pecado tinha feito com a gente, nos regenerou. Quem lembra aqui que a definição de regeneração? Quem lembra? Já foi falado aqui. Não foi só uma vez, não. Mudança da disposição íntima do ser humano. Então, o que quer dizer isso? Deus foi lá no nosso coração, e a regeneração acontece antes da conversão. Como assim, pastor? A pessoa está lá no mundo. Está lá no mundo. Aí tem coisas que ela não se agrada mais de fazer. Antes ela fazia com prazer, se divertia, gostava, contava vantagem. De repente, aos olhos dela, ela não tem mais vontade de fazer aquilo. Bebe, mas não tem mais graça. Fuma, mas não tem mais graça. Tem um pessoal lá em Volta Redonda que eles contam como que era isso. Falavam que eles acabavam de usar droga e falavam, isso que ele está fazendo está errado. Está errado, eu não quero mais fazer isso. Um dia ele quase arrumou briga, porque eu disse, não, fulano me vendeu droga errada, essa droga está ruim, não estou sentindo mais gosto. Quer dizer, a vontade íntima do coração dele já tinha sido mudada. Então, regeneração é a mudança da disposição íntima. Aquilo que o seu coração tinha prazer em fazer, quando você é regenerado, Deus vai lá com o Espírito Santo e muda. Tem muitas pessoas regeneradas no mundo, falta ser convertido. Lá no fundo a pessoa não quer mais aquela vida, não quer mais aquela luxúria, não quer mais aquela vida que está levando, está insatisfeito. Você já conversou com alguém assim? Alguém conhece alguém assim? Eu falo, não quero mais essa vida, não estou gostando, está ruim, está faltando. Então, o que é regeneração? É a ação do Espírito Santo na disposição do coração da pessoa. Ele muda aquela vontade da pessoa, a pessoa não quer mais aquela vida. Aí está faltando a pessoa ter um encontro com quem? Com Jesus. Então, primeiro, começa a ter a insatisfação, começa a ter aquela mudança, regeneração, refeito o coração da pessoa. Aí o Pedro fala, olha, os que foram regenerados pela misericórdia de Jesus para uma viva esperança. Então a pessoa começa a ter uma viva esperança. Não, eu posso ter uma vida melhor, eu posso ter uma vida diferente, eu posso ter uma vida, não é essa, eu não quero mais essa vida. Ela começa a acreditar que tem uma outra vida. Mas essa viva esperança é baseada no quê? Através do quê, igreja? Olha aí, no versículo 3. Ressurreição de Jesus Cristo. Exatamente. A esperança é o quê? Que Jesus ressuscitou. Essa que é a esperança. Que Jesus venceu a morte, então Jesus pode fazer alguma coisa por mim também. Aí vem o versículo 4. No versículo 4 falando o quê? Para uma herança incorruptível. Pedro falou, olha, vocês foram regenerados, chamados
para uma herança incorruptível. Queridos, a ideia da carta de Pedro, como de Tiago, de Hebreus, era trazer ânimo às pessoas. Imagine, vamos voltar a imaginar, queridos, o contexto que as pessoas viviam. Não sei quanto já passaram por isso, eu já tinha um momento na nossa, eu era pastor, né? Tinha um momento na nossa vida de tenso, que a qualquer momento a gente podia ter a nossa casa invadida. Foi lá no aeroporto, né? A gente fez uma manifestação contra a prefeita lá e falar que a mulher era matadora. A qualquer momento a mulher podia chegar lá em casa, não ela, mandar os capangas matar a gente. Então a polícia cercou nossa casa, você é proteção, né? Até a arma na minha mão o capitão deu. O pastor ficou com essa arma aí, só que o nunca deu um tiro. Eu vou fazer com a arma. Não, aí eu igual um bobo, né? Bobo, né? Ia no banheiro com a arma, se ela contrata 3 profissionais, o que eu vou fazer? O cara que nunca deu um tiro. A diferença é morrer com a arma na mão. Então eram momentos tensos, queridos. Qualquer barulho a gente levantava, olhava para um lado, olhava para o outro. Aí quando eu ficava no comércio, eu não ficava de costas, ficava só de frente. Agora imagina isso, queridos. Eles vivendo, os cristãos, assim que eles viviam. Aquela coisa tensa, aquela coisa assim, que a qualquer momento pode acontecer uma tragédia, a qualquer momento alguém vai invadir sua casa, vai te arrastar pelo cabelo, vai te prender, vai te matar, vai pôr fogo na sua casa. Era assim que os cristãos viviam. E aí, queridos, imagina você manter a sua fé firme em Jesus Cristo. Estava a imaginar? Você vai trabalhar, quando você volta, sua esposa e seus filhos são levados presos por serem cristãos. Você está dormindo, você ouve o barulho do lado do vizinho, que a casa do vizinho que era cristão, foi arrebentada, foi colocada a fogo e levaram o vizinho. Olha o clima que eles viviam. Igual aconteceu aí na Cortina de Ferro, como que chama? Que um rapaz se converteu, anunciou para o novo que se convertido, aceitou Jesus mesmo, o pastor, aquela festa que a gente faz para o novo convertido. Queridos, no outro dia, o pai do rapaz colocou ele para fora de casa, queimou toda a roupa dele e deserdou o rapaz. E o pastor estava foragido, porque não pode ser cristão lá. Como você vai acolher um novo convertido? Olha o choque que fica na cabeça. Era isso que os cristãos viviam, constantemente. Então, o papel de Pedro era falar, olha, aqui está difícil, aqui está complicado, mas tem uma herança no céu. Era isso que Pedro estava tentando fazer. Que eles não olhassem o que estavam passando ali, que era uma situação difícil, mas tinha no céu. Agora imagina, ministra Silvia, Zé Lourenço, presbítero Pablo, Eunice. Imagina você viver assim. Tem vezes está lá lendo a Bíblia, chega alguém, chuta a sua porta, está lendo a Bíblia, vamos levar preso. Você não podia, você como cristão podia negar o nome de Cristo? Não, não pode negar. Mas está trabalhando lá no lugar, ganhando seu dinheiro, aquele é cristão, manda ele embora, ele não vai trabalhar mais aqui para mim. Então, quer dizer, era tudo difícil. Arrumar emprego, arrumar comida, sobreviver. E geralmente, aquilo que a gente vê em filme, era o que acontecia. Pessoas recebiam o quê? Recompensa para entregar aos cristãos. Aí, meu amigo, olha a corrida que você tinha. Se você fosse pregar o evangelho para alguém, aquela pessoa podia te delatar, te denunciar. Então, era esse contexto que Pedro sabia que estavam vivendo. E muitos ali eram filhos da fé de Pedro. Irmã Virgínia, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Aí Pedro fala, olhem para a herança. Como que é essa herança? Como que Pedro descreve essa herança, igreja? Incorruptível. O que mais? Sem mácula. Inacessível. E reservada onde? No céu para o vosso. É isso que Pedro fala, olha gente, a herança de vocês, ninguém alcança, ninguém mancha. Não se acaba durante o tempo. Está reservada no céu. E queridos, interessante que isso era suficiente para os cristãos continuarem de pé. Eles conseguiam, nessa esperança da ressurreição de Cristo e da entrada no céu, para eles era suficiente. Era suficiente para eles. Olha o versículo 5 agora, por gentileza. Sois guardados. Aí Pedro fala, olha para a herança. E vocês são guardados pelo poder de Deus. Pedro queria animar os cristãos. Olha, vocês são guardados pelo poder de Deus.
É o poder de Deus que está conservando vocês firmes, de pé. Aí ele fala o quê? Mediante a fé. Pedro fala, creia nisso. Creia que Deus é com vocês. Queridos, aqui na minha mente, quantas vezes que eles não devem ter lido o Salmo 91? Quantas vezes que eles não chamaram pelos anjos de Deus? Quantas vezes? E aí ele fala, olha, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pedro falou, olha, vocês estão sendo guardados. Estão sendo guardados fisicamente, estão sendo guardados emocionalmente, espiritualmente, para a salvação que está reservada para vocês. Queridos, agora imagina, ser cristão hoje é fácil, sim ou não? Hã? Sim ou não? Não. Alguém te persegue para tirar a sua vida? Não. Pelo menos até agora a gente não. Agora imagina que as pessoas que já tinham que lutar contra os desejos da carne, contra os maus pensamentos, já tinham que lutar contra o eu de cada um, a favor da santidade e ainda para preservar a vida de cada um. É essa a vida que aqueles cristãos estavam levando. E Pedro estava falando exatamente para eles, olha, fiquem firmes. Deus está guardando vocês. Está guardando para uma herança que está no céu e para o último tempo a salvação. Queridos, eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que tinha muito cristão falando Jesus vem logo. Tinha ou não tinha? Jesus vem logo, está difícil ser cristão. Jesus ficar aqui perto, vem logo e me leva de uma vez. Me leva, o negócio está estreito aqui embaixo. Vamos lá, versículos 6 a 9, cada um lendo um por gentileza. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, que é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória da revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto, há mais no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com o gozo inefável e glorioso. Aí Pedro fala, exultai no presente por breve tempo, é se necessário, conquistado por várias provações. Aí Pedro mais uma vez mostra aqui qual é a finalidade da provação. Está falando do quê? Para valorizar a fé de cada um. Ele fala, olha, vocês vão ser contristados, vocês vão ser constrangidos, a fé de vocês vão ser colocada à prova. Vai para valorizar a fé de vocês, que vale muito mais que o ouro. E, queridos, a verdade é essa. Cada dia que passa, queridos, eu vou crer o seguinte, você e eu somos submetidos a uma determinada situação para a nossa fé crescer. Não se sinta inferiorizado a esses cristãos da época de Pedro. Eles não foram melhores do que a gente, não, nada disso. Cada um tem a prova que aguenta. Não adianta eu lá, Jesus, eu quero ser como aquele cristão que está lá na África, aí, meu querido. Corre risco você ir para lá e não ficar firme. Você já tem a sua prova aqui, ou não? Amém? Cada um já tem a sua prova aqui? Para que você quer ir para a África? Porque você se sente inferiorizado aos que estão lá? Não. Deus sabe. Deus sabe que de repente eu sou um pastor aqui. Se eu for lá para a África, talvez eu não fosse o mesmo pastor lá. Qual é o risco? Deus fala, volta, porque senão eu vou te perder. Então Deus está para cada um a provação que aguenta. Nós não somos inferiorizados aos crentes da época de Pedro. Não, não somos. Mas o que Pedro está mostrando para a gente, o que nós estamos aprendendo aqui, é que eles passaram situações difíceis. A nossa situação não é tão trágica como a deles. Mas a nossa fé também é provada. A nossa fé é provada. Aí, faz aquela comparação. Assim como o ouro é levado ao fogo. Para que é que o ouro é levado ao fogo? Quero ouvir vocês agora. Qual a finalidade de levar o fogo ao ouro? Vamos lá, gente. Para que o ouro chegue ao seu real valor. Quanto mais o ouro subsiste, aguenta o fogo, mais valioso ele fica.
Aí Pedro fala, assim é a sua fé. Olha que bonito. Quanto mais a sua fé é provada, vai mostrar o valor que ela tem, a pureza que ela tem. Aí vamos lá, fala, e obtendo o final da vossa fé. Qual é o final da nossa fé? Versículo 9. Qual é o objetivo da nossa fé? A nossa salvação. Mas antes Pedro fala o quê? Que olha, vocês vão ser provados para que Deus seja honrado e glorificado. Queridos, a gente não observa, mas tem pessoas que nos observam. Olha o que ele passa, olha o que ela passa. Glória a Deus. Nossa, eu quero ser igual fulano, quero ser igual ciclano. E tem gente que, ó, você não vai, talvez vai acreditar com o pastor. Tem gente que fala, olha, se eu estivesse no lugar do fulano, da fulana, não aguentava não. Tem prova que a gente está passando que a pessoa reconhece que ela não tem suporte para aguentar. Então ela glorifica a Deus porque você está vencendo. É isso que Pedro está falando. Pedro fala aqueles cristãos, olha, vocês são motivos de Deus ser glorificado e honrado. E aí no final da vossa fé, o quê? A salvação da vossa alma. Aí vamos lá, versículo 10 até o 12. Investigando atentamente qual é a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, ele ministrava essas coisas que agora nos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviados do céu nos pregaram o Evangelho, para as quais todos os homens desejam bem a Cristo. Aí agora Pedro fala, olha, sabe que os apóstolos, os profetas, pesquisavam sobre esse sofrimento, sobre essa salvação. Aí eles acharam os profetas antes de Cristo, começaram a investigar e a pesquisar. Aí eles acharam o quê? Que aqueles sofrimentos que eles passavam, Cristo passou muito mais. Agora Pedro não manda eles olharem para frente, manda eles olharem para trás. Fala, olha, está vendo o que Jesus passou? Está vendo o que ele suportou? Mas olha qual foi a recompensa de Cristo. Pedro falou, olha o que Jesus passou e olha a recompensa dele. E é a mesma recompensa que vocês vão ter se vocês se mantiverem fiéis. Pedro reconhece que eles estão sofrendo. Pedro reconhece que nós sofremos. Mas qual é o referencial de sofrimento cristão? Jesus Cristo. Olha o que Jesus passou. Olha o que ele enfrentou. E querido, às vezes a gente, quando fala, olha para Jesus, a gente só vê o sofrimento dele físico. Mas nós temos que lembrar que ele deixou de agir como Deus 100% para se limitar entre nós como seres humanos. O sofrimento de Jesus foi muito maior. Ele se submeteu por 3 dias ao poder da morte. Ele aguentou Pilatos falando, ele aguentou a tentação de Satanás, ele aguentou a afronta dos homens, inúmeras coisas. Aí Pedro fala, olhem para Jesus. Ele sofreu muito? Sofreu. Mas o que ele deu de recompensa? A glória do Pai. Ele entrou no céu. Foi festa no céu quando Jesus entrou. Aí Pedro fala, vocês estão sofrendo muito também. Mas olhem a recompensa que tem para vocês. Vamos lá. Versículo 13 a 21. Vamos lá. Cada um lendo por gentileza. Por isso, fingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pelo contrário, segundo ao santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos
seguinte. Ele fala de um costume no versículo 13, ele fala assim: por isso, fingindo o vosso entendimento. A ideia era o seguinte: os homens usavam aqueles vestidões. Aí quando os homens tinham que fazer força, eles pegavam aqueles vestidos, pegavam a ponta deles e prendiam pelo cinto. Então, eles tinham mais forças para fazer, porque com aquele vestido todo, se você fosse, eles iam tropeçar. Então, eles pegavam vestidos, colocavam a ponta do vestido no cinto, para fazer força, para se concentrar mais. Então, Pedro fala o seguinte: olha, se concentrem totalmente, né? Pode ver lá que ele diz, ó, que ele diz no versículo 13: por isso, cingindo o vosso sentimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida a revelação de Jesus Cristo. Pedro fala o seguinte: não preste atenção nas provações. São muitas, são. As dificuldades são muitas, são. Mas se concentrem aonde? Na graça. Se concentrem na revelação de Jesus. Não prestem atenção, não desviem os olhos de vocês daquilo que está acontecendo em volta, não. Não gastem tempo de vocês com ansiedade, com preocupação, não. Se concentrem no que Deus está falando com vocês. Pela graça de Deus, se concentrem nisso. Aí ele continua: como filhos de obediência, não vos moldeis as paixões que tinhas antes. Primeiro Pedro fala: se concentre na graça de Deus. Qual o primeiro conselho que Pedro dá aos crentes? Se concentrem na graça de Deus. Segundo, ele fala: olha, não vão desenvolver as paixões da carne. Mesmo Pedro sabendo das dificuldades deles, ele falou: olha, cristãos, é difícil, mas não se envolvam com as paixões da carne. Se mantenham longe dessas paixões. Aquilo que você fazia antes, não faça de novo. Porque, queridos, qual é a tendência do ser humano? Ele está aqui, um caminho difícil, cheio de espinho, cheio de pedra, cheio de problema. Geralmente o ser humano tende a fazer o quê? Voltar. Não, aqui está muito difícil, a porta está fechada, não vou bater nessa porta, não vou voltar. Pedro fala: olha, está difícil seguir para Jesus, mas não volte a fazer o que vocês faziam antes. Se mantenham na santidade. Ele fala no versículo 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, aí ele fala: sede santos, se mantenham separados. Queridos, Pedro estava numa situação difícil, ele sabia que o povo estava sofrendo, mas ele não podia aliviar. Não, tudo bem, Deus entende se errou, porque a sua prova é grande. Pedro podia falar isso? Não. Independente do tamanho da sua prova, independente se está faltando paz, está faltando comida, faltando roupa, faltando isso, faltando aquilo, se você está longe da família, independente se você foi expulso da sua casa, se você vivia bem lá na Judéia, agora está passando dificuldade, mas se mantenha santo. Se mantenha afastado das paixões. Seja santo. Aí no versículo 16 ele fala: olha, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da peregrinação. Pedro fala o seguinte, uma coisa difícil: portai-vos com temor, com reverência. Queridos, quando a gente está no meio de uma prova, quantas besteiras a gente fala? Quantas besteiras a gente fala? Eu estava conversando com uma pessoa evangélica, uma prova difícil. A pessoa usou o seguinte termo que ele fala. Aí na hora eu lembrei de você. A pessoa falou assim: minha vida é um inferno. Deixa ela falar à vontade. Minha vida é uma desgraça. Deixa ela falar. Aí no final assim: você sabe o que é inferno? Sua vida é um inferno? Você sabe que uma pessoa vive sem a graça de Deus. Sua vida é uma desgraça? É isso que Pedro está falando. Olha, no meio da peregrinação, mantenha o seu temor a Deus. Por mais que a chapa esteja quente, por mais que a situação esteja difícil, meça as palavras que vão sair da sua boca. Às vezes a pessoa está na prova, está no vento, ela começa a abrir a boca sem medir as consequências. Cadê Deus? Deus não está me vendo? Que Deus isso? Ó fulano. Aí Pedro fala: no meio da sua peregrinação, conserve o seu temor. Você queria hoje comer uma comida melhor, conserve o seu temor. Cuidado para você não blasfemar. Aí, queridos, abre um parênteses.
Por isso tem muitos crentes que às vezes a prova não termina, porque na hora de ser aprovado ele começa a falar coisas que não deveria falar. Aí Pedro fala, no meio da peregrinação, no meio da prova toda, no meio da perseguição, conserve o seu temor. Antes de você falar, pense 2, 3 vezes. Lembrei de um fato que aconteceu no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso eu tinha um relacionamento com a alta sociedade. Toda sexta-feira à noite, a gente jogava bola, eu jogava bola com o promotor, com o juiz, com o capitão, né? E a chave do ginásio da cidade ficava comigo. Eu jogava bola depois de 9h30, 10 horas. Acabava o culto, eu já estava esperando, a gente ia para lá jogar bola. E eu levei um dia uns adolescentes da igreja. O juiz me ligou, pastor, vamos jogar bola, traz algumas pessoas da igreja. Eu nunca esqueci isso que aconteceu. E jogando bola, aquele calor. O juiz continuou jogando bola. Falou, bateu na mão, não, não foi mão, não foi mão. Um adolescente falou assim, o senhor roubou pra quê? Rapaz, o homem parou na hora, o que você falou? Você me chamou de ladrão? O adolescente, não, você me chamou de ladrão? Não acredito que você falou isso. Você está jogando bola entre a gente, alguém desrespeitou você? Alguém ofendeu você? Eu mesmo parei, gelei, né? Disse, rapaz, se o senhor me manda prender esse garoto aqui, que eu vou falar para a mãe dele? Aquela coisa de futebol, o senhor roubou. Na hora, ele estava indo até pro gol, ele parou e olhou para o rapaz. O que você falou? Aí não parou, né? O juiz, promotor, pronto. Mas por que eu estou contando isso? Em qualquer lugar, essas autoridades têm que ser respeitadas. Em qualquer lugar. Promotor, juiz, em qualquer lugar. E Deus, como tem que ser? Então, Deus, com muito mais intensidade. Deus pode ter te tirado tudo, família, comida, casa, mas você tem que conservar o seu temor a Deus. E tem que falar, Deus sabe o que está fazendo. Glória a Deus. Fala como Jó, recebi o bem de Deus, não vai receber o mal. É isso que Pedro está falando. Conserve o seu temor. Pois é muito crente, queridos, que hoje já mudaram a declaração, que pedir a morte para Deus, eu prefiro morrer. Estou falando besteira. Minha vida é uma desgraça, Deus não está falando besteira. Nossa, a vida dele é boa em relação às outras, é boa. É isso que Pedro fala, conserve o seu temor. Versículo 18. 1:18. Quem diz? Pedro fala agora como que nós fomos comprados. Qual foi a moeda que foi usada? Qual foi? O sangue de Jesus. Que é muito mais valioso que prata, do que ouro, muito mais valioso. Pedro fala, olha, vocês foram comprados, vocês são peças valiosas para Deus. Pedro está falando o seguinte, não entre em desespero, que jamais Deus iria fazer um investimento tão grande em você, se não fosse trazer uma recompensa maior ainda. E querido, às vezes nós nos esquecemos exatamente disso. Estamos no meio de uma prova, uma dificuldade, esquecemos quem nós somos. No meio da prova a gente tem que lembrar quem nós somos. Quem nós somos? Comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Eu sou propriedade de Deus. Aí Pedro continua falando, versículo 19, ele fala, olha, foi o sangue de Jesus, precioso, sem mácula. Versículo 20, conhecido como eleito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele também tendes em Deus, o qual restou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Olha, Jesus se manifestou, ele sempre existiu lá na fundação do mundo, antes da fundação do mundo, Jesus sempre existiu, mas ele se manifestou agora, por amor a vocês. Então Pedro falou, olha, se conservem santos, se conservem com temor a Deus, se concentrem na graça de Deus, se concentrem na graça de Deus, se afastem das paixões e mantenham o temor a Deus, porque vocês foram comprados pelo sangue de Jesus e ele se manifestou por causa de vocês. Para terminar, queridos, capítulo 1 do estudo de hoje, vamos ver, versículo 22 a 25. Vamos lá, cada um lendo um. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Pois fostes regenerados, não de
mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Mas pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória, como o flor da erva seca, se a erva é cair, a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que veio realizar. Aí Pedro termina o capítulo 1 com chave de ouro. Vai, olha, toda carne é como flor. A qualquer momento murcha, morre e cai. Mas vocês foram mais uma vez regenerados. Chega isso? Feitos de novo. É o que Jesus fala para Nicodemos. É necessário que você nasça de novo. Nascer de novo é o quê? É ser refeito. Aí fala não com uma semente corruptível, com uma semente incorruptível. Qual é essa semente? A palavra de Deus. Pedro fala, o que mudou vocês foi a palavra de Deus. Aí ele faz um contraste, ele faz uma comparação, um jogo de palavras bonito. Ele fala, olha, a sua carne perece, mas quem te salvou foi uma palavra que não perece. Aí fala, a carne se acaba, a palavra de Deus permanece eternamente. Pedro está falando o seguinte, a sua carne pode até se acabar. A perseguição, a morte, alguém pode te queimar vivo, mas você vai durar para sempre. Você se tornou imortal, você se tornou eterno. É essa esperança que Pedro passa para aquelas pessoas. Olha, alguém pode danificar o seu corpo, alguém pode danificar o seu rosto, pode queimar sua família, queimar os seus bens, mas você jamais será destruído pela palavra que está dentro de você. E é isso que nós temos que estar focados, queridos. Não importa o que está acontecendo em volta, é a palavra que está em mim que vai fazer eu durar para sempre. Amém, igreja? Amém. Então leiam o capítulo 2 de Pedro para quarta-feira que vem. Nós vamos cantar um canto, louvar a Deus.